Aleluia. Queridos, antes de nós lermos, eu queria... Amém. Queridos, antes de nós lermos, eu queria compartilhar algo com a igreja, né? Quem se lembra aqui, ano passado, acho que não muito lembrar não, que na hora do dízimo, eu contei um fato que aconteceu comigo aqui sobre um dinheiro que eu perdi. Do cartão de crédito. Ó, tá vendo? O pessoal tá lembrou, a Mira lembrou, tá vendo aí? Queridos, pensa numa coisa que é difícil, principalmente para um homem casado, quem é casado que vai me entender, perder 2.000, quase 2.000 reais. 100 reais é difícil. Queridos, eu estava para pagar uma fatura de um cartão de crédito. E a Messi, ela estava grávida e nem estava numa correria, aquela coisa, tinha que depositar o dinheiro para poder pagar o cartão. E mulher, quando ela está um pouco mais grávida, ela fica um pouco mais assim, né? Mais aérea, assim. É normal, né? Então, na hora de depositar, fez uma confusão lá e o dinheiro sumiu, 1.000 reais. E eu falei assim, gente, está errado esse negócio, cadê esse dinheiro? Jesus, Senhor, mas o que está acontecendo? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não aceito devorador na minha vida, né? Queridos, mas nós temos que entender que, às vezes, os abalos de Deus vêm na nossa vida. E os abalos vêm para quê? Para fazer com que a gente cresça. Né? Os abalos, eles vêm para nos levar para mais perto de Deus. Né? E os abalos de Deus, ele vem para mostrar para a gente que nós mesmos precisamos mudar. E tinha coisas em mim que precisavam mudar. Né? Eu estava ainda muito assim apegado ao dinheiro. E nesse dia eu cheguei aqui, estava tendo reunião de líderes, né? Sentei naquele canto ali. Nossa, parecia que eu tinha apanhado do Anderson Silva com o Minotauro junto. Eu estava ali quebrado. Minha mãe olhava para mim assim e falava assim, menino, levanta esse rosto, põe um sorriso, o diabo quer essa vida. Eu estou lá assim, mãe, que não é com você, né? Mas é 1.000 reais, mãe. É 1.000 reais. E eu estava aquela coisa, focado em 1.000 reais. Aí liguei para o pastor Mauro, né? Gente, tenha pessoas com quem você possa contar, que você possa confiar, porque é muito bom. Liguei para o Maurinho, falei, Maurinho, aconteceu isso. Ele, nossa, sério, que não sei o que. Ele falou assim, aí eu falei assim, eu estou com os 2 comprovantes, porque quando a Mércia voltou lá, a mulher confirmou o depósito e me deu um outro comprovante de 1.000 reais. E eu estava com os 2 comprovantes, e eu procurei um advogado e falei com ele assim, olha, aconteceu tal situação, assim, 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 assim. Eu tenho direito de requerer esse dinheiro. Vocês têm um comprovante na boca do caixa? Eu falei assim, tem os 2 comprovantes. Ele falou comigo assim, é causa ganha. Ainda você pode pedir danos morais, pedir não sei o quê, pedir não sei o que, você vai ganhar um dinheiro muito bom. Aí eu falei assim, é mesmo? Aí eu liguei para o Maurinho de novo, falei, Maurinho, isso, contei para ele a situação. Né? Eu conto tudo para o Maurinho. Falei, Maurinho, aconteceu isso. Aí o Maurinho falou assim, Jonathan, você quer um conselho? Né? Tem um estado do mundo que fala assim, que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas isso é um princípio demoníaco. Porque a palavra de Deus fala assim, que o princípio da sabedoria está no conhecimento. Né? Que na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Então, não leve esse estado para a sua vida. Se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Aí o Maurinho virou e me falou assim, ô Jonathan, OLX, desapega. Aí eu falei assim, você está falando sério, Maurinho? Ele falou assim, meu filho, leve o dano. Jesus, ele nos ensinou que nós devemos levar o dano. Aí eu falei assim, gente, mas é 1.000 reais. E eu apegado naquela questão do dinheiro. Mas é 1.000 reais. Por fim, eu falei, vai embora, OLX, desapeguei, né? Fiz o desapega lá, desapeguei, e falei assim, quer saber de uma coisa, eu vou abrir mão dos meus direitos, eu não quero saber mais, e vamos deixar isso para lá, o que mais tem Deus para me dar, e eu não sei o que está acontecendo.
E a gerente estava grávida. E eu fiquei naquela coisa assim, gente, e ela não ia fazer isso por querer. E ninguém entende como que R$1.000 sumiu assim, dentro do banco. Foi dentro do banco, R$1.000, ninguém entende. E conversando com o pastor me aconselhou o quê? Abre mão. E passou um mês, quase um mês desse fato. A Mércia é grávida, eu estou assim, gente, eu estou com as dívidas ainda da construção lá de casa. Eu preciso resolver essa situação da minha vida. Aí eu fui um dia na conversa com o Maurinho de novo, né? Maurinho, estou com a situação assim, a Mércia está grávida, eu preciso fazer o quarto do bebê, eu preciso mexer com isso, mexer com aquilo, aquilo outro. O que eu faço, Maurinho? Aí o Maurinho, uai, a gente conversando, aí no meio da conversa, do nada, o Maurinho virou e falou assim, por que você não faz um consórcio? Vende o seu carro, paga as suas dívidas, faz o quarto do bebê, ainda vai te sobrar um dinheiro para você dar lance. Aí eu falei, não é que você tem razão? Aí eu fui para casa, pensei, conversei com a Messa, fomos orar. Falei, se for do Senhor, vai abrir assim, a mente para a gente. Né? Buscamos mais conselhos e tal. E nesse meio tempo, né, para quem não sabe, eu rodo também pela Uber. Né? Eu trabalho pela Uber, pelos outros aplicativos de transporte. E um dia eu sentado lá em casa, conversando com a Messa, lembrando do conselho que o Maurinho tinha me dado, veio no meu coração assim, se eu vender o carro, vai me sobrar tanto, se eu fizer tanto, vai dar para fazer isso, pago isso, sobra X. Se eu fizer um consórcio, eu vou pagar X, né? E vai me sobrar Y. E esse dinheiro eu deixo guardado, vou pagando consórcio. Quando virar mais uns meses, eu dou o lance nessa carta de crédito. E o que aconteceu? Fui lá, e nesse meio tempo falei assim, vou alocar um carro. Aí eu fui chegar numa pessoa para conversar, essa pessoa falou assim, você é doido, você é louco, você não vai dar conta de fazer isso, você vai ficar com o carro alugado, vai vender seu carro, você não quer. Eu falei assim, aí eu chamei a Messa e falei assim, amor, você aceita ir comigo? Você embarca nessa comigo? Foi em dezembro eu tomei a decisão, falei assim, você embarca essa comigo? Aí eu falei assim, Deus, o Senhor não... Quando o casal está junto, né, a oração de concordância, as coisas acontecem. E ela falou assim, amor, você embarca nessa comigo? Ela falou assim, uai, amor, se você está falando que dá conta, vamos embora. Eu falei assim, então vamos embora. Fui lá, vendi o carro e fui para a locação, gente. Fui para a locação de veículo. Aí apareceu mais conta para pagar, e eu falei assim, acho que não vai dar para dar lance, não. E deixei para lá. E falei assim, amor, vamos descansar, porque eu creio que Deus tem alguma coisa nesse negócio aí, e mais para frente nós vamos saber o que vai acontecer. E eu não vou dar o lance no carro, e pela fé esse carro vai sair para mim. Falei isso com ela. Quando foi ontem, por volta de umas 9, quase 10 horas da manhã, meu telefone toca. Aí eu estava no serviço, lá eu não posso atender o telefone, eu saí para olhar um negócio, eu olhei lá, meu celular tinha 3 ligações não atendidas. Quando eu fui ver, era de quem? Da onde? Do consórcio Volkswagen, que era onde eu tinha feito. E ele me falou assim, olha, Jonathan, estou te ligando para te dizer que você foi contemplado por sorteio. Na 5ª parcela. Aí, na hora, Deus me lembrou, falou assim, você tinha perdido R$1.000, abriu mão dos seus direitos, abriu mão daquilo que você tinha direito de receber, que era direito seu. Você levou o dano, paguei as dívidas, não era dívida assim, de SPC, não, era compromissos que eu tinha arcado, mas que eu queria adiantar para ficar livre da dívida. Né? E Deus foi lá e fez um milagre. Deus agiu de acordo com a minha fé e com a fé da minha esposa. E Deus, Ele quer colocar pessoas próximo de você que vá te levar ao seu propósito. Né? Deus colocou na minha vida o Maurinho, colocou a pastora, minha mãe, pastor Mauro, né? Maurinho é só para os íntimos. É só para os íntimos. Pastor Mauro, já todo mundo chama Maurinho, que até esqueço. Pastor Mauro, minha esposa, e eu vi uma frase do Felipe Valadão, que ele fala assim, não perca tempo com pessoas que ficam presas no passado. Aproxime-se de pessoas
que vão te direcionar para o seu futuro. Aproxime-se de pessoas que vão te levar para o propósito que Deus tem para você. Aproxime-se de pessoas que vão te levar para o lugar que Deus tem para você. Não perca o seu tempo com quem não quer nada com Deus. Porque está aí, ó. Se você quer crescer, colhe com quem quer chegar mais perto de Deus. Traga para perto de você pessoas que vão te levar para mais longe do pecado e mais perto de Deus. Amém? E hoje, né, eu quero falar sobre uma das áreas que eu mais tive problema na vida. Não foi a sentimental. Todo mundo já vai falar de vida sentimental. Gente, eu quero falar com vocês sobre finanças. Os princípios das finanças, né? O planejamento e o controle. Eu sei que é um assunto, às vezes, assim, meio chato, né? Falar, mas só que eu estava vendo, estudando lá, eu fiquei assustado com o percentual, somente ano passado, de endividamento da família brasileira. Segundo a agência Brasil, somente no ano passado, o endividamento familiar cresceu 58,4%. Já pensou nisso? 58,4%. Quase 60% das famílias se endividaram ano passado. Né? Isso tem vários fatores. Né? Uns falam que foram a crise, outros irresponsabilidade. Né? Enfim, não podemos especificar qual foi ao certo. Né? Porque cada caso é um caso, não é verdade? Só que o Senhor deseja que nós sejamos prósperos. Prósperos. O Senhor deseja que nós sejamos prósperos. Né? Um dos princípios, né, a prosperidade. Prosperidade não quer dizer que você vai ser rico, não, gente. Pode acontecer? Pode. Mas a prosperidade, ela é uma ausência de necessidade. É verdade? E o Senhor quer que nós sejamos prósperos. Ele quer nos abençoar. Mas nós temos que ser o quê? Prudente. É verdade? Não adianta a gente ser negligente nessa área, porque muitas vezes as pessoas acham que eu vou orar, Deus vai fazer, vai acontecer, mas eu continuo irresponsável nessa área. É verdade? Eu já fui uma das pessoas muito imprudentes, nécias e irresponsáveis na área financeira. Para mim, não tinha essa, não. Eu estava afim, eu vou lá e pronto, acabou. Eu não quero saber se eu tenho dinheiro, né? Eu vou lá e compro. Né? E minha mãe ficava doida, que na época eu estava solteiro, né? Não tinha um passarinho para dar água. Eu chegava lá em casa, só fatura. Era só fatura. O banco gostava de mim, gente, um tanto que vocês não têm noção. O banco vivia me ligando, eu falava assim, não, mãe, é porque eu sou muito carente, aí eu preciso de alguém para me ligar. Ninguém me liga. Eu preciso de alguém me ligando. Aí o banco me ligava, ficava naquela coisa, né? Ô, John, tudo bom? Né? Eu falava, tudo jóia com você, como é que você está? Devo, não nego, pago quando puder. Mas a Bíblia fala que nós, como cristãos, devemos o quê? Glorificar o nome de Deus em todas as coisas. Antigamente, não é da minha época isso, mas minha mãe, quando ela converteu, uns anos atrás, as pessoas falavam, pode vender para crente porque crente paga. Pode vender porque crente, sem problema. Né? E hoje, infelizmente, o que a gente mais tem visto é o contrário. Não vende para ele não, porque ele não vai pagar não. E o desejo do Senhor é que nós glorifiquemos o nome dele através de tudo. Não só com o nosso testemunho, mas através da nossa vida financeira também. Né? O Senhor, ele deseja isso. E olha o que fala aí em Provérbios 3, versículo 9. Honra, todos acharam? Amém? 3,9 fala assim, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão
transbordarão de mostos os teus lagares, né? Aqui fala de um nível de provisão, né? A provisão que o Senhor está falando aqui não é uma provisão de riqueza, mas é uma provisão num nível, né? Uma provisão que não é apenas vivermos com essa mentalidade que o brasileiro vive hoje. Qual que é a mentalidade que o brasileiro vive? Vou comprar, se couber no meu orçamento, beleza, se couber no meu orçamento, eu vou pagar. Não faz as contas, né? O brasileiro hoje tem assim, quanto custa esse copo? Custa R$50. Dá para me pagar em quantas vezes? Em 100. Passa aí. Não é verdade? Passa aí. E o nível de provisão que o Senhor tem para a gente, né, não é apenas vivermos com essa mentalidade de endividamento e depois correr atrás para ver como é que paga. E esse texto aqui, ele está falando de antes da necessidade chegar, a provisão já está lá. Então, o que o Senhor quer para nós é que antes que chegue a necessidade, a provisão já esteja. E antes que chegue a necessidade, a provisão já esteja, só vai chegar se a gente for prudente. Se a gente for prudente, quando a previsão chegar, quando a necessidade chegar, a provisão já vai estar lá. Não é verdade? E dentro disso, tem alguns princípios, né? O primeiro princípio que eu quero olhar com vocês aí é o princípio da honra a Deus, que está no versículo 9. Para adiantar para a gente, o Fabrício vai colocar para a gente ali, porque tem alguns textos que eu vou colocar aqui. Né? Esse aí, ó. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Não é verdade? Certamente que o equilíbrio da bênção financeira começa pelo reconhecimento de quem Deus é. Quem quer ser abençoado financeiramente tem que começar pelo princípio sabendo quem Deus é. Por isso começa, honre ao Senhor com todos os seus recursos. E o que significa honrar? Honrar, segundo o dicionário, é fazer distinção, enaltar, colocar em posição de destaque. Né? Nós honramos alguém quando tratamos essa pessoa conforme as expectativas dela. Nós honramos alguém quando tratamos essa pessoa segundo as expectativas dela. E quais são as expectativas que Deus tem ao nosso respeito em relação às finanças? Quais são? O princípio de honrá-lo, de colocar ele em lugar de destaque, de dar testemunho, principalmente na área financeira. Né? A forma como empregamos nosso dinheiro também demonstra a realidade do nosso amor a Deus. Né? Devemos honrar a Deus com tudo aquilo que nós temos, somos e viemos a ser. Né? Devemos honrar o Senhor. Jesus, ele disse assim, né? E devemos honrar ao Senhor, devemos honrar a Deus com aquilo que produzimos, com integridade, com alegria e gratidão. Você deve honrar o Senhor não simplesmente por uma obrigação. Deve honrar ao Senhor com alegria, integridade e gratidão. O Luciano Subirá tem um livro dele que chama, eu recomendo para todo mundo, chama Uma Questão de Honra. E ele fala assim que você dar o dízimo apenas por dar, não é honrar. Quando você dá o dízimo com o seu coração, honrando a Deus, que é o quê? Colocando Ele em primeiro lugar, aí você está dando dízimo. Fora isso, está só contribuindo. E Jesus disse assim, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Né? Assim como nós temos que honrar a Deus, nós temos que honrar quem? As nossas autoridades, honrar os nossos pais, né? Honrar todos. O segundo princípio que a gente aprende, né, é o princípio da dedicação
ao trabalho. Né? Há um ditado que fala assim, que o trabalho enobrece o homem, não é verdade? O trabalho, ele dignifica o homem, ele levanta o homem. Né? A maneira bíblica de termos o nosso sustento é trabalhando o quê? Dignamente. É verdade? É você trabalhar dignamente, levantar, ir lá, né? Correr atrás do seu dinheiro lá, levar o alimento dentro de casa. Né? Minha mãe sempre falava comigo, meu filho, estuda e trabalha. Você quer ter família, estuda e trabalha, não é verdade? Há duas atitudes em relação ao trabalho. Tem duas atitudes. A primeira atitude é a diligência. E o que significa diligência? Significa zelo, né? Que produz alguma coisa com cuidado e aplicação. Né? Olha o que fala em Provérbios 6, 6 a 8. Pode pôr aí, Fabrício? Provérbios 6, 6 a 8. Fala, observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita, o seu alimento, ajunta o seu alimento. Olha para você ver, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Ela não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante, e ainda assim trabalha com zelo, diligentemente. Ela vai lá, separa toda a sua provisão, e deixa o quê? Guardado para quando chegar a época do frio, está lá. Né? Então, esse texto ele fala de inteligência, integridade e iniciativa. Né? E essas são algumas das atitudes que temos de ver em nosso caráter. Nós temos que olhar no nosso caráter se nós temos essas três atitudes: inteligência, integridade e iniciativa. Inteligência, integridade e iniciativa. A formiga ela tem iniciativa, porque mesmo não tendo chefe, não tendo ninguém que fique lá sobre ela, você tem que trabalhar, você tem que sair para fazer, as latinhas aqui em casa estão batendo. Né? Tem mulher que fala assim, você vai pagar as contas não? Não é? Tá atrasado lá a conta de água. Tem 3 meses que você não paga. É? Não tem ninguém que governe sobre a formiga, e mesmo assim, ela com zelo, ela sempre está ali. E com isso, tem algumas vantagens, né? Quando você trabalha com diligência, com zelo. A primeira vantagem é o crescimento na carreira profissional. É ser promovido. E isso é bíblico. Você quer ver? Olha aí, ó, Provérbios 12, 24. Pode pôr, Fabrício? Fabiano. As mãos, o quê? Diligentes governarão. Ou seja, serão promovidas. Mas os preguiçosos acabarão escravos. Quando você trabalha com zelo, você trabalha fazendo, como diz a palavra do Senhor, façais tudo para a glória de Deus. O que acontece com a pessoa? Ela é promovida. Né? Esses dias lá estou lá no serviço, no meu outro serviço, aí o telefone tocou assim, até achei estranho, um telefone que eu nem conhecia. Aí eu atendi e falei, era uma menina que tinha trabalhado comigo, na unidade que eu estava, e ela falando comigo, me fazendo um convite para ir trabalhar com ela numa outra unidade. Aí eu falei, mas como que você lembrou de mim? Eu falei assim, não, porque eu lembrei do seu serviço lá, onde a gente trabalhava, e eu gostei muito do seu serviço. E somente você e o outro servidor lá comigo, que eu indico para trabalhar nesse lugar. E é um lugar muito bom. Né? E engraçado que somente nós dois somos crentes. Isso quer dizer alguma coisa, né? Então, quando você trabalha com zelo, façai tudo como se fosse para o Senhor, né? Você é promovido. Isso é bíblico. Né? As mãos diligentes vão governar. Né? As mãos inteligentes.
A segunda vantagem dentro do diligentes é que uma pessoa aplicada no seu trabalho, que não vive de sonhos e desejos distantes, alcança a satisfação dos seus anseios. Provérbios 13, 4. Olha aí. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Né? Aquela pessoa que é diligente, ela sonha, né? Aquele sonho assim. Também tem sonho, né, gente? Que não é. O meu sonho é ganhar na Mega Sena, aí também não. O Senhor não abençoa, porque é um jogo de azar. Mas aqueles que têm sonhos, que são diligentes e trabalham para isso, o Senhor faz com que eles cheguem nesse lugar, né? De experiência própria. Né? Eu tenho chegado a lugares que eu nunca pensava que eu ia chegar. Nunca pensava. Mas Deus, graças a Ele, tem levado a gente aí, né, amor? Dentro do segundo princípio da dedicação ao trabalho, vai falar do lado oposto, do preguiçoso. Olha o Provérbios 6, do 9 ao 11. Pode pôr aí, olha o que fala. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Gente, quantos aqui assistem Balanço Geral? Olha só, o que a Bíblia está comparando? Olha, que o preguiçoso, a necessidade dele vai chegar como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Já viu quando, naquelas reportagens, fala como o criminoso ele chega ali e como ele é cruel com a vítima? Né? Às vezes dá coronhada, bate, perdeu, não sei o quê. Às vezes até atira. Olha a comparação que a Bíblia está fazendo com o preguiçoso. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Até quando? A gente encontra algumas pessoas, né, que dá um ânimo, que misericórdia, gente. Eu conheci uma pessoa que só de olhar para ela eu tinha preguiça. Nossa, Deus. Ela lembrava aquele personagem de desenho e ficava assim, céus, vida. Não é verdade? Quando já viu aquele bicho preguiça? Aquela fotinha da bicho preguiça? Gente, dá preguiça de ver aquele bicho andar. Já viu quando ele está na árvore, ele vai mexer um braço, parece que é 3 anos. Tem um desenho que chama Zootopia. Quem já assistiu? Tem uma parte lá, é uma crítica muito violenta que eles fazem ao serviço público. Mas tem uma parte lá, que quem que faz a parte das burocracias lá, dos labachai lá, é os bichos preguiça. Aí o cara resolve contar uma piada, a raposa resolve contar uma piada para o bichinho. Depois de 5 anos, depois de 5, quase 6 horas, que o bichinho vai rir. Até para rir de uma piada, o bichinho demora. Gente, assiste desenho, vocês vão morrer de rir. Mas é muito engraçado, tem gente que dá preguiça de você olhar para ele, você fala assim, nossa, pelo amor de Deus. Nossa, cansa. Sério mesmo, você olha a pessoa preguiçosa, você fala assim, misericórdia, gente. Misericórdia. Né? E pessoas preguiçosas vivem dando desculpas absurdas. Pessoas que têm preguiça vivem dando desculpa absurda. É uma desculpa mais absurda que a outra. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Olha a desculpa que um preguiçoso dá. Provérbios 26, 13 ao 16. Olha a desculpa que um preguiçoso dá. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Sempre dá a desculpa esfarrapada. Tem um leão lá fora. Você já tentou arrumar serviço para um preguiçoso? Quem já tentou arrumar serviço para preguiçoso? Ela arruma desculpa para tudo. Não, o horário não serve para mim, não.
E se arrumar um serviço de meio-dia às 8, ela fala que quer trabalhar de 4 às 10. Você arruma que vai arrumar de 4 às 10, ela fala que quer trabalhar de manhã. Ela sempre arruma desculpa esfarrapada para aquilo. Nunca tem uma desculpa, é sempre uma desculpa esfarrapada. A Bíblia fala aqui que o preguiçoso fala assim, um leão está no caminho, rugindo. É um leão feroz. Né? O leão está lá fora. Né? Olha só, eu tenho o juiz federal, o William Douglas, ele disse o seguinte, os preguiçosos, aqueles que nunca saem do lugar, são especialistas em inventar desculpas. O indivíduo proativo sempre encontra motivos para começar algo, para trabalhar e desenvolver seu potencial, enquanto o preguiçoso sempre tem uma desculpa para não fazer nada. O preguiçoso sempre arruma desculpa para não fazer nada. Ah, vão ali fazer alguma coisa. Vão ali carregar vão ali virar uma laje comigo? Posso não? Por quê? Não, estou cheio de coisa para fazer. Ah, é mesmo, é. Eu vou arrumar a casa. Gente, eu já tive meus dias de preguiça, já. Minha mãe falou assim, vai arrumar a casa, menino. E eu falei, tá, mas eu vou arrumar. Pegava a vassoura, sentava, ficava de frente para o celular, sim. De frente para a televisão. Minha mãe saía, voltava, eu estava lá. Até agora, menina! Aí o pau quebrava. Tem dias que a gente está na preguiceles mesmo. Meu sogro fala isso, hoje eu estou na preguiceles. Tem dia que a gente está cansado realmente, o nosso corpo não é máquina. Né? O nosso corpo precisa de descanso, tem dia que você está mais assim mesmo. Né? Não é fácil, tem dia, eu sei, né? Que a coberta é mais forte, que a cama prende a gente, que dá aquela preguiça. Né? A cama parece que tem nossa Deus, parece que está deitado, tá com cobertor de chumbo que não deixa você levantar. Né? Quando está frio é só Jesus, é só os labachai. Só levanta no, é mistério, irmão. Né? O preguiçoso não se esforça. O máximo que faz é virar-se na cama e não tem iniciativa. Esperem que coloque a comida na boca. Até para comer ele acha difícil, gente. Até para uma necessidade básica, que é comer. Aqui, ó, a Bíblia fala, olha lá, o preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. Já pensou? Colocar a mão no prato, mas acha difícil levantar o garfo. Gente, isso é sério, isso acontece mesmo. Tem gente que é assim, tem preguiça até de comer. Uma vez a pessoa falou comigo assim, eu estou com tanta fome, eu estou com tanta preguiça de comer. Eu falei, misericórdia. Gente. E tem consequência do preguiçoso. Olha só as consequências do preguiçoso. As consequências para si próprio. Provérbios 19:15 diz que ele passa fome. Olha aqui, a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. O preguiçoso pode ter a comida lá, mas ele não levanta, não cozinha, deixa perder, mas não faz. Né? Tem um lado de quem não trabalha, mas tem aqueles que, né, vivem debaixo da asa. Né? A Bíblia fala também que sofre a vontade de ter sem nunca conseguir. Olha aí, põe o próximo versículo aí, Fabrício. Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Olha aí. Né? Eles perdem o que têm. Né? Está sujeito a trabalhos menos recompensados e que exigem maior esforço físico. Né? Quando a pessoa tem preguiça, ela está sujeita a ter que trabalhar em serviços muito mais pesados do que se ela não tivesse preguiça. Porque se ela não tivesse preguiça, dava para ela fazer um monte de coisa, no tempo certo, na hora certa. Né? Gente, eu vou falar com você, hoje eu trabalho em 2 empregos, mas, né, minha mãe falava comigo assim, menino, estuda para você virar gente. Eu entendi virar agente.
Aí ele fala assim, meu filho, estuda. Estuda, meu filho, porque você vai ser assim. Mas eu quis ouvir minha mãe. Não, eu quero saber estudar não, mãe. Quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar. Ela, então tá. Mas o trabalho vai ser mais duro para você. Né? Se eu tem uma palavra que o ferro afia o ferro. Né? Porque quando o ferro está afiado, ele corta mais rápido. Né? Se eu tivesse ouvido minha mãe e estudado, né? Talvez hoje o que eu ganhei nos dois eu ganharia nenhum. Né? O que eu ganho nos dois eu ganharia nenhum. Não é verdade? Mas, né? Enfim. E Deus está usando minha esposa, né, amor? Está chegando. Aí Deus vem e usa outras pessoas para falar com você, viu, gente? Principalmente mulher, viu? Marido, escuta sua mulher, viu? Escuta. Escutem suas esposas, porque é de Deus. Amém? E não rende não, viu, gente? Mulher tem sempre razão. O princípio, e o outro princípio que a gente aprende. Peraí, voltar aqui, no preguiçoso. A outra consequência do preguiçoso para os outros. Quem trabalha com preguiçoso não o suporta, nem mesmo a sua família. Nem a família do cara aguenta o preguiçoso. De onde você tirou isso? Provérbios 10, 26. Olha aí o que está falando. Provérbios 10, 26. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O preguiçoso, a pessoa fica doida para despachar ela logo. Leva embora, meu filho. Vai, tchau para você. Pode ir. Vai, leva. Você quer o quê? Vai embora. Gente, vinagre. Quem já colocou vinagre na boca? Não é? É a coisa. Nossa, misericórdia. E fumaça nos olhos. Quem já ficou perto do negócio com fumaça e ficou. O que acontece com os olhos? Arde, incomoda. Olha o que fala em Provérbios. Cadê? Perdi aqui. Provérbios 10, 5. Olha lá. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Está falando do preguiçoso, que nem a família aguenta, causa vergonha para a família. Né? Às vezes tem. Fala, nossa, é seu menino, tem quantos anos? 26, faz o quê? Nada. Está na VASP, é funcionário da VASP. Então tá bom. Quem não sabe o que é VASP, vai pesquisa na internet. O outro princípio é o princípio da adaptação. Né? Dentro de finanças. O princípio da adaptação, o que é isso? Provérbios 21, 17. Olha o que está falando aí. Provérbios 21, 17. Foi o 23 que eu coloquei aí, né, Fabiano? Foi o 23, né? Olha só. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Coloca o 23, que eu tinha colocado aí. 20 e 21. 23, do 20 ao 21. Provérbios 23, 20 ao 21. Fala assim, não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Princípio da adaptação. O que quer dizer com isso? Às vezes, né, pode acontecer da situação financeira mudar. A Bíblia está dizendo assim, que você não deve andar com pessoas que gastem, resumindo, que gastem o seu dinheiro à toa. Gastem com bebedice, com glutonaria, enfim. Porque a vida ela é como se fosse uma roda gigante. Um dia você está por cima, um dia você está por baixo, porque a gente vai aprendendo com as situações da vida. Né? E é possível
né, que você esteja entre aqueles que nos últimos 2 anos continuaram ganhando quase a mesma coisa. Né? E tudo subiu de preço. Você pode não ter o mesmo padrão de vida. E é preciso adaptar-se aos novos tempos rapidamente. Às vezes é preciso apertar o cinto, porque às vezes, né, a gente está vivendo um momento onde que cada dia a gasolina está um preço, as coisas estão de um jeito, né? E às vezes nós passamos, você chega no supermercado, o arroz está um preço, amanhã você vai estar outro, e sempre para mais, sempre para mais. Né? E pode chegar momentos que vai ser preciso dar uma apertada no cinto, né? Apertar a situação ali, encolher, para as coisas caberem dentro do orçamento, porque a roda gira. Né? Exatamente. E é preciso adaptar-se aos novos tempos rapidamente. E você tem que rapidamente apertar os cintos. Aí você tem que readaptar. Como? Se antes eu tinha Sky, tinha Net, tinha Sky com 400 e tantos canais, eu tinha isso, tinha aquilo outro, é hora de o quê? Adaptar. Enxugar o orçamento. Se antes eu comprava Danoninho para os meninos, agora eu tenho que comprar o quê? Não é nem iogurte. Mas o pai, né, ele tem um coração bonzinho, vai lá e compra chocolatado. Né, vai lá, compra chocolatado, passa para o menino, toma, meu filho. Né? Às vezes, né, saía todo final de semana, era dia de ir lá, nós vamos para tal lugar, nós vamos no shopping, nós vamos gastar. Aí vem a situação, o que acontece? É preciso apertar o cinto, se adaptar, e aí começa a refazer a vida. Né? Dispondo a apertar o cinto, confie na provisão de Deus para aquilo que é básico. Quando a gente aperta o cinto, aquilo que é básico, Deus sempre vai prover para a gente. Quando você crê, Deus sempre vai prover para você. Aquilo que é básico. Ah, Deus, provê para mim aquela picanha maturata, argentina, maravilhosa. Né? Não é básico. Não é verdade? Não é básico. Então não vai prover. Mas pode prover? Pode prover. Mas é para o que é básico. Né? E outra, contente-se com o que Deus lhe dá. Contentamento. Olha aí o que está falando em 1 Timóteo 6, 7 ao 8. Fala assim: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Você tem o que comer? Tem? Quem tem o que comer aqui? Quem tem o que vestir? Então esteja satisfeito. Esteja satisfeito. O contentamento não muda o nosso coração só porque fizemos uma oração nesse sentido. Né? Às vezes a pessoa não é contente, ela fala assim, eu vou fazer oração e Deus vai mudar o contentamento que eu tenho. Por causa de uma oração, não é que você vai mudar assim, né? Da água para o vinho. Né? Ela vem de acordo com o processo de mudança de valores. Aquilo que antes para você tinha valor, passa a não ter mais valor. Né? Eu, na minha adolescência, gente, nossa, eu ligava muito para esse negócio de marca. É porque o tênis tem que ser da Nike, da Vans, que se a roupa não for da Hollister, né? Mas depois a gente vai vendo que as coisas vão mudando, que aquilo não passa mais a ter valor para você, né? Para você simplesmente é um objeto que uma Riachuelo vai satisfazer do mesmo jeito. Quando eu fui casar, gente, foi uma maravilha de Jeová. Porque eu aprendi muito nisso, porque tinha que juntar dinheiro para casar, e tinha que pagar, todo mês tinha, né? A gente tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, paga isso, paga, como é que eu vou fazer? E eu tive que começar a abandonar, deixar minhas coisinhas de lado, né? Não dá para comprar mais 10 perfumes, só um, né? Tem que durar muito, né? Desodorante, a gente tem que comprar, né, o mais barato, porque, né, tem que pagar as coisas do casamento, tem compromisso de fazer. Né? Foi, mãe, segurar as pontas aí, porque agora não vai dar mais para ajudar, porque está apertado aqui, perto ali, perto aqui. Né? Mas, no final,
o contentamento vem. Porque as coisas vão trocando valor para você. Aquilo que antes tinha valor, não tem mais. Né? Eu era apaixonado com moto. Eu era apaixonado. Sou tão apaixonado que eu ganhei 8 parafusos. Ganhei 8 parafusos e uma placa. A moto me deu, olha só que maravilha. Né? Hoje já não sou tão assim com moto mais. Gosto de moto, mas não é aquela coisa assim, nossa, apaixonado ainda, eu queria ter aquela BMW 750 para me sair por aí andando. Não, mudou. Né? E as coisas vão trocando valor. Né? O contentamento não está ligado à falta de condições para uma vida digna. Não é uma carência contínua e sim saber esperar até as circunstâncias mudarem. Né? O contentamento não quer dizer que você não possa sonhar. Não quer dizer que você não possa sonhar em ter uma casa dos seus sonhos. Se você, às vezes a pessoa mora de aluguel e fala assim, nossa, meu sonho é ter uma casa, então eu tenho que contentar em morar de aluguel. Não quer dizer isso. Contentamento quer dizer que você tem que esperar até que a situação mude, até que as coisas melhorem. Né? E com o tempo as coisas vão mudando. E você pode sonhar, não só pode, como deve sonhar. Não deixe de sonhar. Um homem que não sonha, um homem que eu falo de forma geral, a humanidade. Um homem que não sonha é um homem morto. É um homem que é um The Walking Dead. Que simplesmente vai para o trabalho, volta, senta. Não tem sonhos. Gente, nós precisamos ter sonhado. Eu sou uma pessoa sonhadora demais, gente. Eu sonho muito desde pequeno. Eu falo, mãe, eu vou ser piloto de Fórmula 1. Desde pequeno. Teve um dia que ela acordou, eu estava dormindo, dirigindo o carro de Fórmula 1, dormindo. Eu amo carro, eu gosto de carro demais. Né? Sonhe. Né? Eu tenho sonho de levar meus filhos para a Disney um dia, né? Ir lá, brincar com pateta, andar nas montanhas russas. Bastante adrenalina na veia. Levar a esposa junto. Bom que a esposa embarca. Gente, quando a gente foi para a lua de mel, eu fiz ela descer um toboágua gigante. Mas gigante. Devia ter quantos metros, amor? Uns 12 metros, né? Descemos um toboágua dos 12 metros. Toboágua, sim, maravilhoso. Fiquei triste que eu queria ir num lá, e você não pode descer aqui, não. Não deixaram eu descer nos maiores toboáguas do Brasil. Eu falei assim, isso é absurdo, eu não posso ir aqui. Então sonhe. Não deixe de sonhar. Mas contente-se na situação que você está, porque as coisas vão mudar. Né? Não deixe a situação parar o seu sonho, não. Eu tenho sonho de ser pai. Não foi porque ano passado a gente teve um aborto, quer dizer que as coisas aconteceram, vai parar de acontecer, que Deus não vai fazer. Não, vai fazer, vai acontecer. É só contente-se com a situação que você está, que aos poucos as coisas vão mudar. Amém? O contentamento não está ligado à falta de condições para uma vida digna. Não é uma carência contínua e sim saber esperar até que as circunstâncias mudem. O contentamento não significa falta de sonhos ou comodismo, mas sim paciência para darmos um passo de cada vez, sempre do tamanho das nossas pernas. Minha mãe sempre falava comigo, meu filho, não ponha a sua mão aonde seu braço não alcança. E muitas vezes eu tentei fazer isso. Tentei pôr minhas mãos onde meus braços não alcançavam. E sempre o que acontecia? Dívida. Me endividava. Gente, eu ganhava 400 e poucos reais. Eu tinha uma dívida de 7 mil reais. Eu ganhava 400 e poucos reais, tinha uma dívida de 7 mil reais. Olha só. Né? Porque eu sempre tentei colocar minhas mãos onde meus braços não iam. Sempre tentei colocar meus pés onde minhas pernas não iam. Sempre. Mas graças a Deus, Deus foi bondoso, misericordioso, né? Ensinou a gente e a gente está indo aí. De fé em fé. Né? Caso você não observe isso, correrá o risco de transgredir o próximo princípio. Se você não tiver contentamento, pode acontecer de você transgredir esse próximo princípio. Qual o princípio que é? O princípio de não às dívidas. Provérbios 22, 7. Olha o que fala. Provérbios 22, 7.
Provérbios 22, 7. Deixa eu voltar aqui. Fala assim: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha que forte. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Isso é verdade. Quantos aqui já compraram carro financiado? Nunca mais na minha vida eu compro. Carro financiado, nunca mais. Gente, é uma coisa, você compra um, você paga dois. Compra um, você paga dois. É verdade? E você se torna escravo daquilo, porque você fica preso àquilo. Assim, gente, nossa, não termino de pagar esse trem, não. É igual a Bíblia, né? Essa que você vai, passa 1 mês, 2, 3, 30, 50, 60, não chegou no fim. Não é verdade? O mercado produz e tenta convencê-lo. Você tem que comprar. Façamos em 12 vezes. Como tinha aquele personagem do Esquadrão do Professor Raimundo, né? Façamos qualquer negócio. Quem se lembra desse personagem? Façamos qualquer negócio. E a mídia, né? Minha esposa eu vejo ela falando direto, porque ela é formada em publicidade, ela sempre fala isso. Que a mídia ela tenta vender uma imagem para você que você tem que ter. Se você não tem um iPhone, você não tem celular. Se você não tem tal coisa, você não é status. Infelizmente, hoje a mídia ela tenta fazer. Você tem que ter. Só ter. E ser nada. Verdade? Vem, você tem que comprar, faça em 12 vezes sem juros. Né? Tem alguns bancos, né, que são tão bonzinhos que envia a pessoa. Tem uma carta, estou aqui, meu filho, tem um negócio bom para você aqui, está liberado um empréstimo para você, maravilhoso. São apenas 30 mil reais. Você vai pagar em 72 de mil. Olha que maravilha. Aí a pessoa fica vislumbrada só com os 30 mil reais. Nossa, eu vou pegar 30 mil reais. Gente, eu conheço gente que fez empréstimo, que pegou 80 mil reais para pagar 96. 80 mil, até que não dá muito juros. Você fala, só 16. Mas torrou o dinheiro todo com gandaia, com farra. Teve um que comprou carro, bateu o carro e não tinha seguro. E um carro de 80 mil reais, olha que maravilha. Não é verdade? Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Né? Aí tem alguns bancos que falam assim, nossa, tem uma carta de empréstimo para você, porque você é um cliente preferencial. Você é um cliente de bom relacionamento com o banco. O banco tem aqui para você uma coisa maravilhosa. Coloca até aquela voz bonita, doce, sedosa, assim no seu ouvido. Não é verdade? Fala assim, olha, aqui para você o que a gente tem. É a coisa mais linda do mundo. Venha, faça seu empréstimo conosco, empréstimo consignado, em 12 vezes no cartão de crédito. É aquela coisa maravilhosa, você fica até assim, nossa, falta só tocar aquelas musiquinhas, né, de fundo, assim, você fala, nossa, quase engana a gente, né? E o pior é que algumas pessoas acreditam mesmo que elas são preferenciais. Gente, banco, se você cair na historinha de banco, o banco virou para mim e falou assim, você é um cliente preferencial, nós vamos te dar, você vai ser cliente Van Gogh. Você vai ter preferência na fila, e que não sei o quê, e tem um crédito liberado para você aqui também, aproveita e pega. Né? Aí tem gente que acredita que ele é preferencial, que ele é um cliente preferencial do banco, né? Que ele é o suprassumo do banco, que o banco sem ele não vive. É o bichinho do banco. É ele que não sabe. Né? E a ordem do Senhor é o quê? Não devemos coisa alguma a ninguém, exceto amor. Não devemos coisa alguma a ninguém, exceto o amor. As dívidas, elas desgastam nossas emoções, nosso tempo, nossa família, nossa vida espiritual. Quantos se lembram aqui da viúva que Eliseu aumentou o azeite? Quantos se lembram da história? O marido estava cheio de dívida, morreu, e a dívida ficou para quem? Para a mulher. E a mulher ficou desesperada, falou assim, e agora o que eu vou fazer? Você quer levar meu filho? E recorreu ao milagre, né? Recorreu ao profeta, e o milagre aconteceu. Mas muitas vezes as pessoas não programam a sua vida,
morrem e deixam o quê? Dívida. Minha mãe é um exemplo nisso para mim, porque minha mãe, ela sempre foi assim, ó, falta comida, mas minha dívida está em dia. E eu ficava olhando minha mãe e falei assim, você é boba, mãe? Você vai deixar de comer para pagar a conta de água? Ah, para, senhor. E minha mãe, não, meu filho, porque é o seguinte, você tem que manter seu nome é a única coisa que você tem é seu nome, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, eu quero encher minha barriga. Mas hoje eu entendo minha mãe, né? E eu nunca vi ninguém chegar lá na porta lá e falar assim, ô Maria de Lourdes, você está devendo aqui a gente. Nunca vi. Né? E minha mãe nisso ela foi um exemplo para mim, em tantas outras coisas. E minha mãe sempre falava isso comigo, meu filho, nunca deixe dívida. Até ela fala assim, se eu morrer hoje, nem a dívida do velório você tem. Porque ela sempre pagou o plano funerário. Nem a dívida do velório você vai ter. Então não deixe dívida para os outros, não. Não deixe dívida para mim, não. Se você morrer, não deixe dívida para mim, não. Eu não vou pagar, não. Os financiamentos para a compra de imóveis de bens duráveis devem ser analisados criteriosamente e submetidos a Deus em oração. Quando eu cheguei nessa conclusão de fazer ou não um consórcio, ou fazer um novo financiamento, eu parei para falar assim, gente, se eu for para fazer um novo financiamento, eu vou pagar muitos juros, eu não quero juros. Eu quero eliminar juros, né? E como eu contei, Deus, através da vida do pastor, me direcionou a fazer um consórcio. Gente, faça consórcio, você não paga juros, é uma coisa assim, bem justa, você vai pagar aquilo que o bem vale. Né? Então, assim, analisa, se for fazer um financiamento para uma casa, para um carro, analisa, põe em oração. Se você é casado, senta com a sua esposa, conversa, o casal tem que ter concordância, se não tiver concordância, não faça. Porque senão, meu filho, né, o negócio de sucupira está lá esperando você. A panela, o rolo de macarrão, né? Não adianta ser forte, não, porque ele alcança. Estou brincando, viu, gente? Evite cartões de crédito. O pastor Batista Labachai Russell Jr., de Norfolk, nos Estados Unidos, disse que o cristão não pode servir ao Master Senhor e ao Mastercard ao mesmo tempo. Cuidado com os seus cartões de crédito, ou melhor, seus cartões de dívida. Né? Cuidado com os seus cartões de crédito. Se você não consegue conviver bem com eles, é melhor não os ter. Minha mãe, quando eu cheguei para ela assim, aí eu comecei a usar os cartões da minha mãe. Limpei meus cartões e fui para os cartões da mamãe. Aí chegava os cartões, em vez de pagar a fatura, eu fazia o quê? Paga o mínimo. Né? Pagou a fatura, filho? Paguei, mãe, paguei, está lá, pago. E um dia, eu pegava a fatura e escondia da minha mãe. Um dia ela chegou primeiro que eu, pegou a fatura e abriu a fatura. O que estava lá? A dívida? A dívida estava o quê? 5 vezes maior do que a que estava. Se eu devia 1.000, ela estava 5.000. E minha mãe me chamou no canto, falou assim, escuta aqui, ô rapazinho, você está achando que você é quem? E, chegou junto em mim. Não bateu, não, mas foi daquele jeito que mãe, né, sabe fazer a opressão daquele jeito. Tipo o choque quando chega no estádio, daquela coisa, chega, e pá, bah, bah, e o cara fica assim, nossa, de onde que eu vou? Para onde que eu vou? Vou fazer o quê? Gente, é muito engraçado, vocês nunca viram uma situação dessa. Quando você vai apertar lá, e ele olha para um lado que não tem para onde correr, fica assim, e agora? Minha mãe apertou igual o choque faz, meu filho. Perdeu. Aí eu tive que fazer o quê? Me virar e pagar. Né? Não use. E o pastor falou uma coisa que é verdade, você não pode servir ao Master, que é o Senhor, e ao Mastercard ao mesmo tempo. Se você não sabe usar o cartão de crédito, não tenha. Quebra. Troca a senha, ensinar você uma coisa aqui, pega a sua senha, coloca lá, trocar a senha, vira para o lado e faz assim, ó. Você não vai nem lembrar que senha que é. Outra aqui, o quinto princípio, o princípio do planejamento. Se você não planejar o uso do seu dinheiro e gastar conforme seus impulsos, terá problemas.
Se estiver endividado, sair dessa situação começa com um bom planejamento e, em seguida, coloque-os diante do Senhor com o propósito de não contrair mais dívidas e ore por isso. Se necessário, procure a ajuda do seu pastor ou da sua liderança na execução do seu planejamento. Gente, uma das coisas que me ajudou muito a sair dessa questão das dívidas, além de cortar o cartão de crédito, hoje eu tenho cartão de crédito, mas uso assim com, né, muita cautela, né? E eu tenho uma esposa maravilhosa que ela segura aí. Porque, gente, se a gente tem fraqueza numa área, a gente precisa de uma pessoa que ajuda a gente. Né? Eu fui curado nessa área, graças a Deus, mas é preciso ter prudência. Então, eu preciso de um vigilante. Hoje não tem minha mãe mais, mas tem minha esposa que me vigia. Fala assim, amor, calma aí, espera. Porque às vezes a gente quer agir no impulso de comprar as coisas e isso acaba passando por cima de outras coisas. E duas coisas que me ajudaram foram duas planilhas que eu quero mostrar para você rapidinho. Pode pôr aí, Fabiano. Foram duas planilhas que eu quero mostrar para vocês. Essa primeira aqui, pode aumentar a tela. Essa primeira planilha aqui foi uma planilha de metas. Está dando para vocês verem? Pode abrir aí. Com calma. Essa planilha aqui, ó, é uma planilha que eu fiz de metas. Eu tive que aprender a mexer com Excel. É uma planilha de metas. E eu criei metas para mim a pequeno prazo, a médio prazo e a longo prazo. E aqui eu coloquei a data que eu coloquei. Aqui abriu, ó, lá baixar. Pode dar um zoom aí. Aqui eu coloquei a data que eu coloquei, fui criando alguns princípios, né, para mim aqui. Como a data que eu coloco, o que eu quero, a data, valor que eu pensava que seria aquilo, né, e comecei a descrever. E aqui eu fiz uma fórmula que ela coloca quanto tempo eu demorei para chegar naquele objetivo. Se eu conseguir bater minha meta, porque quando a gente trabalha com meta, você fica gratificante, fala assim, poxa, eu não sabia que conseguia fazer isso em tão pouco tempo. E no final eu coloquei lá o valor que eu pensava que eu iria gastar e quanto que eu gastei. Porque quando você se planeja para conquistar algo, você chega muito mais rápido naquele objetivo. Porque quando o ferro está afiado, mais rápido ele chega. Né? E a outra planilha, pode pôr, é essa aqui, ó. É porque está muito pequeno. Sobe ela aí. Eu coloquei aqui os meses, cada coluna dessa é um mês. E aqui, eu dividi por a minha renda, a entrada, e aqui as saídas. E eu fui colocando as saídas, por exemplo, e subdividi por habitação, fui dividindo por carro, fui colocando subitens para facilitar para onde meu dinheiro estava saindo. Eu consigo te falar precisamente quanto que ano passado entrou e quanto saiu. E quando você começa a descrever tudo que você está gastando, tudo que está saindo aqui, você assusta com tanto dinheiro que você gasta no ano. Com pequenas coisas, com coisa boba. Por exemplo, com compra. Você assusta. Eu gastei isso tudo com compra, com açougue, com sacolão esse ano todo. Misericórdia. Eu gastei isso tudo com carro. E quanto que eu gastei de oferta de dízimo? Foi isso aqui? Então, assim, você fica sabendo quanto exatamente você gastou. Quanto saiu e quanto entrou. É uma coisa interessante. E essa tem gráfico, tem um monte de coisa que ficar aqui vai demorar muito tempo para mostrar. Então, crie planilhas para você que vão facilitar a sua vida, que vão ajudar você a sair do vermelho. Né? Procure seu pastor, né? Ele está ali pronto para ajudar, pronto. Precisar das planilhas, gente, eu disponibilizo, viu? Pode me procurar. Tá? E para finalizar aqui, eu quero deixar algumas dicas que eu aprendi que vai auxiliar você no controle dos seus gastos, que eu até apliquei elas nas planilhas. Né? Primeira dica, saiba exatamente o valor e da onde vem o seu dinheiro. Aprenda a dar valor ao seu dinheiro. Minha esposa um dia falou isso comigo. Amor, aprenda a dar valor ao seu dinheiro. Porque eu falo assim, não, isso não dá para pagar, rapidinho a gente paga.
Ela falou assim, mas quantas horas você precisa trabalhar para você levantar esse dinheiro? Aprenda a dar valor ao seu dinheiro. Eu falei assim, não, realmente. Então, gente, eu aprendi isso. Aprenda a dar valor ao seu dinheiro. Né? De onde que ele vem? É do salário, às vezes é uma pensão, né? Às vezes a pessoa é aposentada, ela recebe benefício. Né? Faça uma lista de tudo que você gasta. E detalhe tudo que você gasta mesmo. Até mesmo guloseima. Você gastou 10 centavos com bala? Põe. Né? Às vezes a planilha, você não vai conseguir ficar colocando toda hora que você for lá gastou, você consegue colocar. Anota no papel, lá em casa a gente tem comprei aquele livro caixa, aí vai gastar dinheiro, põe lá, gastei com tanto, saiu tanto, entrou tanto. Que isso ajuda na hora que você for lançar lá, você tem tudo lançadinho, bonitinho. Liste quais são os seus sonhos, suas metas. Faça isso por escrito. Pense no agora, daqui a tanto tempo, qual é o tempo para você? A curto, médio e longo prazo. Né? O outro objetivo outra dica é trace um objetivo para realizar seus sonhos. Né? Quando eu falo sonhos, estou dizendo em metas, que é a mesma coisa, né? Os seus metas. Exatamente. Eu e a Messi, a gente tem uma meta de viagem anual. E para onde a gente vai? A gente sempre termina uma viagem e já começa a se preparar para outra viagem. Porque quando chega a outra viagem, está leve. Você não gasta tanto, porque você já preveniu. Né? Ter sucesso pessoal e financeiro com realização e alegrias, quando você traça objetivos. Né? A quinta dica, siga aquela simples regra de ouro, não gaste mais do que ganha. Né? Controle seu impulso. Se não tem dinheiro para gastar, não gaste. Né? Outra dica, o princípio do que é necessário. Antes de você comprar, faça 2 perguntas. Esse uso justifica a compra? Estou comprando, esse uso vai justificar? Né? Tenho condições de pagar? Se tiver, amém. O outro, o princípio da poupança e do investimento. Lá em Provérbios 30, 25, coloca aí para a gente, Fabiano. Provérbios 30, 25 fala assim: as formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Por quê? Quando chega o inverno, elas estão aonde? Escondidas lá na formigueiro, porque está chovendo, está fazendo frio e elas não têm onde achar comida. Mas criaturas de pouca força. Né? Então, nos tempos difíceis, nós vemos que José, na época do Egito, teve a época das vacas gordas e das vacas magras. Durante as vacas gordas, o que ele fez? Armazenou. E nas vacas magras, ele tinha de onde tirar. Então, faça uma poupança, faça um plano de capitalização, faça algum investimento, para quando chegar os dias difíceis, você ter de onde tirar. Gente, e precisa. Quando você menos... Na hora que você mais precisa, você tem. E segundo, para ter o que dar. Né? Para ter o que dar não somente a seus filhos, mas também aos seus netos. Né? Só que, todavia, não guarde dinheiro demais para você. Né? Não guarde mais daquilo que você precisa. Né? Compartilhe, abençoe alguém. Né? Se você tem condições, guarde aquilo que você precisa. Mas não fica retendo demais, não. Não fica dando tchau assim também, não. Né? Abençoe. Às vezes você sabe que tem uma pessoa ali que está passando necessidade. Gente, tem uma pessoa aqui que nós estamos precisando ajudar muito. Nós vamos precisar ajudar. Se você sabe, abençoa. Né? Os 10 reais que você dá, 20 reais que você dá, você não sabe o tanto que você ajuda essa pessoa. Então, não guarde mais do que você precisa. Né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Que vocês guardem isso no seu coração. Que esses princípios fiquem guardados. Porque foi uma das áreas que eu mais tive dificuldades e uma área que eu venci hoje. E a palavra fala que quando você consegue vencer uma área, você tem que ajudar e compartilhar. Às vezes você está passando por uma dificuldade e você não sabe como sair. Vá à palavra, procure o seu pastor. Se você quiser a planilha, pode me procurar, eu disponibilizo ela para você. Está ali atrás. Tá?
Amém?